Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Recuperado, né? Deu para descansar um pouquinho? Eu sei que não, porque tem gente que está estudando ainda, está terminando o ano, né? Ainda está na escola. A galera que já terminou, mas está fazendo. Tá continuando assistindo as aulas, né, de cursinho ou alguma coisa assim, ou faz alguma outra coisa. Então, essa última semana foi, né, para a gente recuperar aí as energias e lidar com o calor também, que foi bem intenso. E agora que passou o hype, porque, né, a tia aqui tem um probleminha com hype, tá todo mundo falando de Enem, todo mundo falando, e aí eu falei, bom, todo mundo falando de Enem, o que será que eu iria acrescentar nesse momento? Nesse momento o pessoal quer o quê? Quer pegar as respostas, de repente quer ver alguma explicação. Isso aí ia ter de monte, ia ter de balde, eu ia fazer a mesma coisa, então assim, não não vi tanta relevância, apesar de saber que eu tenho o meu jeitinho, né, de explicar as coisas. Não sei que, às vezes, o diferencial é esse, né, o jeito de explicar, que às vezes você não entende uma professora explicando, mas você entende outra. Mas eu preferi não acrescentar, né, muita coisa. Eu queria esperar e passar esse momento aí para conversar com vocês, sobre uma peculiaridade, né, dessa prova, que foi muito comentada, inclusive, né? E foi uma prova um tanto quanto milituda, né? E o teor das questões, principalmente da prova de imagens, códigos e suas tecnologias, a gente percebeu aí um leve militância. Isso é legal porque vai dar muito pano para manga, vai dar muito material para a gente bater uns papos aqui. E eu estou pretendendo fazer isso em algumas, né, em uma série. Talvez eu divida isso em mais pedaços. E esses pedaços vão resultar em cortes. Então, começando hoje, e eu vou falar meio de improviso. Essa primeira vai ser meio de improviso, porque eu ainda não vi a prova toda. Eu li algumas questões. Algumas não são tão militudas assim, então assim, não vai ter muita coisa para falar. Mas as que forem, eu vou dar aquela paradinha e a gente vai bater um papinho, entendeu? Titio Paulo Freire que nos ajude, porque dá, tem muito papo aí para a gente bater aí, ok? Questão 10. Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representaram um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. Está falando de mais uma coisinha, tá ligado aqui com fake news, né? Contas falsas. Ó, de acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados, os famosos robôs, contribui para o ou a, letra A, controle da atuação dos profissionais de TI, B, desenvolvimento de tecnologias como os trolls, C, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores, D, necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots, ou é identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Então, olha, vamos ler o texto para a gente entender. Então, estamos falando aqui de contas falsas. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online automatizadas, para os ciborgues ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Mas pesquisadores começaram agora a observar outros padrões de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa: administrar um perfil falso durante o dia.
Isso aqui meio que não procede, não. Mas deixa quieto. A gente tem que analisar. A resposta vai estar ali em função do texto. Então, assim, não vou discutir isso antes de dar a resposta, não. Outra pista, a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas, controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Então, ó, de acordo com o texto, análise de características de linguagem empregada por perfis, tá vendo? Tá falando da linguagem especificamente, né? Tá bem aqui no final, né? A, contribui para o quê, né? A análise dessas características de linguagem contribui para quê? Para o controle da atuação dos profissionais, para o desenvolvimento de tecnologias como os TROLs, para a flexibilização dos turnos de trabalho, né, para a necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots ou para a identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Bem fácil essa, né? Essa aí é mais fácil de entender. A letra E, identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Vamos entender por quê? É só entender a pergunta, ó. Análise de características de linguagem. Tá pronto. Aqui, ó. Né? Isso aqui, ó. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho. Ele não fala disso aqui, em nenhuma dessas questões, né? Controle da atuação dos profissionais, desenvolvimento de tecnologias controladas, flexibilização dos turnos de trabalho. Essa letra C aqui fala de turnos de trabalho, mas se referindo a dos controladores, não a dos administradores das contas falsas, tá? Então, aí fica truncado, fica o mesmo, gera o mesmo problema que a outra questão gerou. Ah, é a relação errada, né? Então, não é que isso contribui, não é que a análise contribui para a flexibilização dos turnos de trabalho. A flexibilização é que contribui, é que facilita essa análise, né? Aí aqui sim, a letra E é isso, análise das características de linguagem contribui para a identificação dos padrões de disseminação. Tá conseguindo visualizar? É, isso aqui é o objetivo. É esse o objetivo. Identificar os padrões de disseminação de informações inverídicas, né? Não é a flexibilização. A gente está procurando o objetivo. Isso aqui está contribuindo para quê? Para qual objetivo? Para qual finalidade? Tá bom? Por isso que aqui a letra E também. E aí aquilo é muito complicado, né, principalmente se você sabe, né? Hoje em dia não tem essa de, não, só durante o horário de trabalho. O que é um horário de trabalho, né? Como é que você analisa, como é que você define um horário de trabalhar? Só que não. Esse pessoal que usa no horário de trabalho, de expediente, não é nem o pessoal que trabalha com isso. É o pessoal que trabalha em outras coisas e que tem essas contas falsas como uma coisa à parte e utiliza a internet muitas vezes até do trabalho deles, né? Para fazer isso. Utiliza o Wi-Fi da empresa. Então, assim, não é exatamente isso aqui, mas como a gente não pode colocar a nossa vivência aqui, a não ser que peça, mas no caso não pediu, ó, está pedindo de acordo com o texto, então é necessário que você pegue mesmo com o que está aqui, aí é isso. Então, só para concluir, a gente, na minha época, troll era outra coisa, né? Na minha época, troll era aquela pessoa que reclamava no Twitter, que adorava criticar tudo. Hoje em dia são a evolução dos bots, né? Que o bot ficou fácil de pegar, né? Aí começaram a dar essas contas nas mãos de pessoas mesmo. Então, só que cada uma pessoa tem 5, 10, 20 contas para gerenciar.
Aí eu fico imaginando que realmente você tenha que ter você tem que pagar uma pessoa para fazer isso. Porque, imagina, você ter que atualizar 20 contas de Instagram, por exemplo, a cada informação nova, fake news nova que chega para você. Ó, passa isso aqui agora, ó, passa aí. Vamos supor que eles criem 5 fake news por dia. Se você tem 20 contas para você administrar, você não precisa, claro, postar tudo na mesma hora, mas é interessante que você otimize, né? De novo, cai nessa parte aqui, né? Como não dá para pensar como 20 pessoas diferentes, você acaba repetindo algumas ideias. Você pode desenvolver 3 ou 4 estilos diferentes de escrita, mas distribuir isso, ó, nessas contas todas acaba ficando uma coisa bem genérica. Daí, daí uma pista mais forte para que você consiga identificar quem está passando essas fake news. Ai, é isso, galera.